Certo. Essa é minha irmã, Andressa. Tudo jóia? Tudo bem. Tudo bem, que legal que vai dar certo. Acho que a ideia aqui, até para não gerar uma frustração, a ideia não é ter muita gente assistindo, do ponto de vista de volume de pessoas, mas justamente para a gente criar conteúdo, até para as nossas equipes, entender um pouquinho sobre o planejamento, falar um pouquinho mais sobre o urbanismo, entender como que Curitiba vem se posicionando, o que vai ter de mudança, se tem alguma mudança ali na área da Covid também, que é legal de destacar, que tem esses novos planejamentos ali na área de acesso e tal. Acho que isso vai dar bastante insumo para a gente gerar conteúdo. Daí o pessoal da nossa assessoria está assistindo, aí eles fazem um resumo da live, geram reportagem, geram conteúdos que a gente vai disseminando ao longo do tempo. Certo. A semana passada eu tive uma parecida com o pessoal do Sinduscom. Na verdade, não foi minha, né? A gente discutiu o tema, eles fizeram entre eles, os associados do Sinduscom. Eu só acompanhei, assim, meio de fora para subsidiar com insumos de resposta, caso tivesse algum problema. Teve outra com também o pessoal da construção civil, de modo geral, outra com o pessoal da habitação de interesse social. Quer dizer, desde a aprovação da última parte, que foi em julho, da lei de outorga, de lá para cá foram pelo menos meia dúzia de sessões virtuais de informação, na verdade. Você já tá ninja. Digamos, eu tento me adaptar ao público, né? Porque uma coisa é eu falar, como eu estava dizendo para o Alfredo, agora das 2h30 às 4h30, eu tive uma sessão mais intensa com os colegas do IPUC, urbanismo, ambiente e tal. Mas é um outro público, é um outro tipo de dúvida, é muito mais detalhado a minúcia da legislação e da regulamentação, até porque eles têm que entender, como é que a gente resolve alguns casos de dúvida e tal. Então, é um público. Outro é um pessoal da mídia, de 2 semanas atrás, que queria, para a RPC e mais os afiliados da RPC e tal, entender o que é zoneamento. É muito mais geral ainda. O que é zoneamento, para que serve, o que a gente fala... Eu acho que é mais ou menos nesse lugar aí. E daí... Para vocês entrarem aí, viu? Tá bom. Bom conteúdo. Obrigado. Eu já vou entrar também, vou entrar pelo celular. Tá bom. Beijo. Ai, ai. Então vamos esperar aí a galerinha entrar. Tudo bem. 2, 3 minutinhos. E vamos tocar esse tal de novo normal aí, né? De reuniões e mais reuniões virtuais. E puxa vida, como ficou... como é que eu posso dizer? Intenso isso, né? Dessas reuniões virtuais, assim. Já era uma tendência, eu pelo menos tinha isso, porque como dentro do IPUC a gente participa de várias redes e cidades do mundo inteiro, a gente faz uma reunião, por exemplo, às 11 da manhã, mas em algum lugar do mundo é 11 da noite, né? Então, essas redes mundiais têm esse problema de que a gente tenta se acomodar, mas é impossível fazer uma hora palatável para todo mundo. Então, cada um se sacrifica um pouquinho e faz por rodízio. Só que, de repente, Alfredo, esse negócio virou assim uma reunião por dia, ou às vezes 2 no dia. Dá a impressão que está todo mundo colado na frente do computador sem nada mais para fazer. Então, é muito chato, porque não dá para ficar recusando todas, mas não dá tempo de aceitar todas, entende? Então, essa seleção, esse garimpo é super importante, né? Tem que ser feito, senão a gente se perde mesmo. Não é impressão não, viu? As pessoas estão mesmo fazendo isso. As pessoas estão coladas na tela, daqui a pouco a turma está um visor aqui, assim. E é complicado, porque como a gente não sabe a audiência que vai ter, nem em termos qualitativos nem quantitativos, às vezes é mais do mesmo. Quer dizer, a pessoa vai esperando ouvir uma coisa, não é aquilo, daí sai. Aí entra na metade da live que faz uma pergunta que já foi comentada no início. Quer dizer, ela é dinâmica, mas também é meio, digamos assim, disruptiva em alguns raciocínios, né? Mas, enfim, faz parte, tudo bem. Estamos todos aprendendo um novo normal. Legal, legal. Ó, o Fred aí está conectado aí. Eu vou esperar mais um minutinho aí, daí a gente já começa aí, que sempre acaba entrando. Tudo bem, aí. sem problema. 5 minutos.
Legal que a gente vai tocar sobre o Brasil e Curitiba e Palmas. Eu fui para Palmas também, me lembrou, não Curitiba, né, mas faz tempo que eu fui. Uma cidade planejada, né, no meio do nada. Bem, bem interessante, assim, do ponto de vista de construção do homem, né, porque é quase nada com nada, né, de repente uma cidade com avenidas, etc. Como foi Brasília nos anos 60, né? Bom, mas ó, já são 7h03 aqui, então a ideia é justamente a gente ter pílulas aí de conteúdo a respeito do zoneamento de Curitiba. Temos aqui alguns amigos, parceiros, de longa data aí de projetos aqui. Tá uma turma bem qualificada aqui do ponto de vista de mercado imobiliário, né? Arquitetos, comercializadores, investidores, algumas pessoas da nossa equipe aqui também. E então eu vou começar aqui. Posso ligar aqui o carrinho da live aqui, Paranhos? Claro, com certeza. Então, legal. Então, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui nos acompanhando, né, nessa véspera de sexta-feira, 19h. Queria agradecer você, Paranhos, por aceitar o nosso convite. É uma honra e vai ser um grande aprendizado aqui poder ouvi-lo e poder ter pílulas aí de conhecimento mais profundas do que nós somos empreendedores imobiliários, do que a gente sabe, né, sobre legislação de Curitiba, principalmente a partir agora da mudança, né, do zoneamento. E, enfim, só para me apresentar aqui, eu sou CEO da G7. A G7 é uma boutique de investimentos focada no mercado imobiliário que une profissionais da economia criativa, né, como empresários, designers, arquitetos, paisagistas, e tem um propósito de transformar aí como as pessoas vivem no mundo, né? Se um dia for em Marte, talvez em outro mundo. A gente funciona como um asset manager aqui, carregando investidores e nossos próprios recursos para criar projetos imobiliários. A gente já fez alguns projetos, uma série de projetos aqui em Curitiba. São projetos normalmente a gente tem são projetos complexos que a gente não gosta aí das coisas tradicionais, então são projetos bastante peculiares. Até teve um agora que a gente está fazendo agora, Paranhos, que até a prefeitura teve uma dificuldade de entender o que a gente estava fazendo. Então você imagina a complexidade, o quebra-cabeças que foi feito. Graças a Deus as coisas deram certo. E para conversar aqui comigo hoje, eu vou apresentar para vocês o Alberto Paranhos, que é economista. Ele é economista urbano, hoje no IPUC. Ele é coordenador do processo de revisão da nova lei de zoneamento. É pós-graduado em economia do subdesenvolvimento pela Universidade de Paris e tem especialização em gestão de crescimento urbano pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico do Banco Mundial. É isso? Falei certo? Isso mesmo. Legal. Então, o objetivo hoje da nossa conversa é falar sobre planejamento urbano. Curitiba, que é uma cidade vanguardista e expoente em urbanismo, e a partir aí desses últimos meses e anos, né, acho que os últimos 2 anos, a gente vem vivendo uma transformação do ponto de vista de zoneamento, e acho que ficou ainda mais apimentada, né, com o negócio da pandemia. Então ficou uma coxa de retalhos para poder entender isso tudo. E se alguém tiver alguma pergunta aqui, por favor, coloca aqui no chat. A Priscila, que está aqui dando tchauzinho, está nos acompanhando, vai fazer a gestão aí desse funil aí de perguntas. A gente vai dividir em 3 blocos aqui essa live, tá? E aí eu vou primeiro dar a palavra para o Paranhos aqui para se apresentar, para falar alguma coisinha. E aí, nesses 3 blocos aqui, a gente vai falar sobre 3 temas
que daí eu vou perguntar, entrevistar aqui o Alberto Paranhos. Então, Paranhos, por enquanto, é com você. Tá, muito obrigado, Alfredo, e obrigado pela participação de todos os que estão nos acompanhando. Tenho aqui uma lista de 17 pessoas, pelo jeito. Obrigado pelo convite. Esse é um tema que, de repente, ficou na moda outra vez, porque uma lei entrou em vigor no dia 4 de agosto, a outra no dia 5, então elas são bastante recentes em termos de vigência, mas levaram mais de 2 anos e meio em discussão, enfim, nas entidades da sociedade civil organizada, depois na Câmara Municipal, é claro, e o processo foi muito, não vagaroso, mas cuidadoso, para tentar absorver as demandas, os ajustes, e eu gosto da palavra ajuste, na realidade, porque a gente fala da revisão do zoneamento, mas na realidade foi uma atualização do zoneamento para incorporar alguns marcos globais de conceitos de cidade do qual o Brasil faz parte, eu vou explicar eles logo em seguida, e depois, claro, até atender também a evolução horizontal da cidade. A cidade cresceu de 2000 para cá, então é preciso incorporar esses pedaços e tratar de que a cidade seja a mais coesa possível, mantendo o máximo possível da sua qualidade de vida nos bairros, embora nem sempre isso seja tão óbvio assim, né? Vamos lá. Legal, Paranhos. Realmente a gente está num momento aí, acho que ficou escancarado também agora com essa pandemia, como um planejamento urbano interfere diretamente no impacto da saúde das pessoas e da qualidade de vida que elas têm, né? Até nem é essa a pergunta que eu vou fazer, mas só fazendo um comentário. Por mais que a gente tenha tido a situação de pandemia aqui em Curitiba também, né, com essas bandeiras, etc., e infelizmente óbitos, essas coisas, comparado às outras cidades do Brasil, as capitais principalmente, a gente está no bloco inferior aí das maiores contaminações por habitante, e eu não tenho dúvida que isso é fruto, dentre outras coisas, também de um planejamento urbano que evita deslocamentos desnecessários na cidade, porque a gente consegue fazer várias das coisas. Aqui em Curitiba tem vários centros, né? Fazer as coisas a pé, etc. Bom, então, só puxando aqui o primeiro bloco, Paranhos, eu queria então falar sobre Curitiba ser a cidade modelo em planejamento urbano no Brasil, né? Curitiba é uma das únicas cidades do país a contar com um plano diretor. Só existem 3 cidades no Brasil com, entre parênteses, entre aspas, desenho urbano determinado por um plano diretor ainda vigente. Brasília, de 1960, Curitiba, de 65, e Palmas, na redemocratização do Brasil, 88, 89. O que significa isso para a nossa cidade e quais são as características do plano diretor que fazem Curitiba se tornar um exemplo? Bom, digamos assim, vou começar pelo fim. Eu não acredito que Curitiba seja um exemplo. Eu acho que exemplo é muito difícil pegar uma cidade chamada exemplo ou modelo. Ela é uma referência, porque realmente tem algumas coisas referenciadas em Curitiba e ela foi vanguardista em muitas coisas. A começar pelo próprio plano diretor de 65, que previa um desenvolvimento e um crescimento linearizado. Naquela época, a maioria dos planos, inclusive alguns deles baseados numa fórmula de um francês chamado Alfred Agache, que até fez um plano para Curitiba em 1943 e que previa um crescimento por manchas. O problema é que a mancha ela é contida nela mesma, quer dizer, quando ocupa aquilo tudo, para onde ela vai crescer? Ao passo que o plano linearizado, como foi proposto pelo urbanista Jorge Wilhelm e outras pessoas, depois detalhado pela equipe da prefeitura em 65, o fato de ser uma linha, ela, digamos, permite um crescimento infinito. Enquanto a linha puder crescer, ela vai crescendo. É um desenvolvimento muito mais simples. Também é bom entender uma diferença fundamental entre o crescimento urbano e o desenvolvimento urbano. Crescimento é qualitativo, desenvolvimento, aliás, o crescimento é quantitativo, é quantidade de coisas. O desenvolvimento é qualitativo. Você pode ter um sem ter o outro. O problema que a gente sente agora, na realidade, do plano diretor, é que ele, primeiro, mantém o desenho original da cidade, que é um desenho custo-eficiente, digamos assim. Ele já pré-define
aonde deve haver mais investimento, pela suposta maior ocupação e densidade das áreas, para compartilhar esse investimento, e reserva grandes áreas da cidade para o futuro. Porque, sim, hoje a gente não sabe muito bem como vai ser 2030, imagina lá atrás quem pensou nisso em 65, né? Então, uma das características do nosso plano diretor é essa do crescimento linear, que foi sempre mantido, 2000 e agora 2015, e o próprio plano de 2015 propõe outros eixos adicionais, quando for o caso, sempre seguindo a teoria do desenvolvimento linear. Eu acho isso muito interessante, de qualquer maneira. É uma referência porque as outras cidades passaram a usar também esse elemento desde que se adotou lá pelos anos 90 e agora 2000 a ideia de que o transporte é indutor do desenvolvimento urbano. É uma coisa que em português estão chamando de TOD, que é o transporte orientando o desenvolvimento. Então, a criação de corredores de transporte, com transporte massivo adequado, custo eficiente, etc., definindo aonde pode haver mais densidade. E isso, por exemplo, agora na pandemia gerou um debate imenso, não é? Porque há quem pense que a densidade é boa para a economia, é bom para a convivência, mas é ruim para a pandemia, e outros que dizem que tanto faz. Eu sou do time do tanto faz. Eu acho que o que complica a pandemia é a aglomeração, não a densidade. É espaço público adequado, é ter espaços dentro de casa e no condomínio que permitam lazer, enfim. Isso está gerando um novo olhar da cidade. Então, Curitiba está pensando nisso, de fato, assim como outras cidades também, e eu tenho a impressão que a gente vai poder avançar nessa discussão junto com outras cidades do Brasil e de fora, porque Curitiba faz parte desse grupo de cidades da mudança climática, que são 40, no mundo inteiro. Então, às vezes, coisas que acontecem numa cidade são replicadas em outra, coisas que a gente propõe aqui podem eventualmente ser interessantes para a Colômbia, para o México, para outros países. Existe um problema cultural dentro do planejamento urbano, que vem a essa história da densidade. Já ficou mais do que provado que a densidade é muito mais um efeito cultural do que técnico ou urbanístico. Jamais poderíamos ter um bairro aqui em Curitiba na densidade de Hong Kong ou Singapura, por exemplo, porque é uma coisa culturalmente aceita na Ásia, mas não existe no ambiente latino uma coisa assim. Por outro lado, se a gente adotar parâmetros muito urbanos ou pouco urbanos, como acontece em algumas áreas mais afastadas da Europa, é muito interessante, no caso da pandemia, ter tanta área verde, tanta área livre, tanto áreas com areja, enfim, aeração, né, vento, insolação, etc. Mas quanto custa per capita uma infraestrutura desse jeito? Então, essa questão da densidade, buscar a densidade ótima, que foi um tema da minha pesquisa de doutoramento nos anos 70, é muito complicado, porque não existe uma densidade ótima. Ela é um tema cultural e o plano diretor também persegue essa ideia de buscar densidades variáveis, interessantes, que permitam que o Curitiba possa acolher qualquer tipo de tipologia de habitação, qualquer tipo de uso, mas não qualquer coisa em qualquer lugar. Essa é a principal função do zoneamento, é definir qual é a distribuição mais custo-eficiente de pessoas e atividades, de modo a proteger o ambiente natural da cidade, a topografia, etc., e manter sempre uma boa qualidade de vida. Legal. O que você, comparando aqui, então, só para... Eu até estava em Brasília antes de ontem, por motivo de viagem, lazer, na verdade, nem foi trabalho, nada. Comparando um pouquinho do que aconteceu com o fenômeno urbano em Brasília, Palmas e Curitiba, como é que você distinguiria essas três cidades, né, que tiveram seus planejamentos no início da década de 60, Palmas um pouco depois, a partir do que foi criado na época e o que se tornou hoje? Olha, Alfredo, eu tenho a impressão de que houve muito aprendizado, muita água passou por baixo dessa ponte, e hoje talvez o próprio arquiteto Niemeyer não tivesse, junto com Lúcio Costa, desenhado Brasília daquele jeito. Brasília foi uma cidade pensada muito em função do automóvel. Eu, como economista, tenho uma posição muito particular. Eu acho que, naquela época, a ideia era, enfim, o carro era uma coisa nova no Brasil. Nós estávamos tratando de trazer para o Brasil indústria automobilística, com o famoso Fusquinha e outros por ali. Muito bem. Só que, para sustentar isso, o preço do carro era muito caro, para a época, inclusive.
mais de 70% do valor do carro era imposto. Bom, então, eu entendo, mas é uma digamos, elucubração minha. Eu acho que a ideia foi, vamos fazer uma cidade onde as pessoas possam usar bastante o carro, porque não adianta ficar comprando o carro e não poder usar. Então, tudo bem, mas é uma especulação, digamos assim. Só que ao fazer o desenho da cidade do ponto de vista de urbanismo, em que você tem a esplanada dos ministérios com a grande maioria dos empregos de uma capital federal, com outros empregos associados a esse eixão, e o restante da cidade maiormente residencial, você acaba forçando um deslocamento obrigatório de todo o resto da cidade para esse eixo principal. É como se a gente tivesse, por exemplo, em Curitiba, uma zona central onde fosse proibido morar e um monte de áreas onde fosse proibido trabalhar. Você automaticamente tem que levar todo mundo para o trabalho, no centro. E isso pesa a densidade de transporte. Então, hoje a gente já sabe que o ideal é ter uma cidade com densidades médias e usos mistos. Mas você não pode passar, de repente, uma ZR1, uma zona residencial exclusiva, para um eixo estrutural, porque arrebenta o desenho da cidade, por exemplo. E isso ainda tem muita área vazia nas estruturais de Santa Cândida do Pinheirinho, na própria Nova Curitiba, no eixo da Marechal Floriano, enfim. Não adianta ficar tratando de adensar outras áreas, se essas, que já têm o investimento necessário, ainda têm vazio urbano ou áreas ou desocupadas ou subocupadas. Então, é importante focalizar nestas áreas. Um dos problemas que a gente tem hoje em Curitiba, talvez Palmas eu sei que não tem esse problema, é que nós temos um crescimento demográfico tendendo a muito pouco. Curitiba crescia a uma taxa de 5,8% nos anos 70, 80, e hoje ela mal chega a 1% ao ano, por exemplo. Então, com essa taxa, você tem demandas imobiliárias muito rarefeitas. E isso combinando com uma fase que o mercado imobiliário tem pouco dinamismo, por várias outras razões, inclusive da crise e tudo, fica difícil acomodar, digamos, essa demanda. Eu não posso contar com o grande efeito imobiliário para construir a cidade, porque não existe isso. Diferente de Palmas, em que é uma cidade, como você falou, no meio de uma área que precisava ser ocupada para o estado de Tocantins, assim como Brasília, na sua época, foi a tentativa de ocupar o centro-oeste do Brasil, que não tinha nada daquele lado de lá. Então, houve um crescimento enorme. Imagina, Brasília foi, enfim, inaugurada, construída a partir dos anos 60. Imagina uma cidade que em 60 anos passa de 0 habitantes para 3 milhões, por exemplo. Onde isso acontece no mundo? Nenhuma outra cidade teve essa explosão de crescimento. Agora, o urbanismo, infelizmente, no caso de Brasília, como o desenho foi tombado pela Unesco, é muito difícil fazer ajustes no zonamento de lá. Então, infelizmente, para todo mundo, vai ser muito difícil criar habitação nas áreas de trabalho ou áreas de trabalho dentro das áreas das zonas residenciais, porque o desenho está tombado e há uma conversa eterna entre o Distrito Federal, o governo brasileiro e a Unesco para tentar destombar ou pelo menos ajustar algumas coisas nesse tombamento, tratando de mostrar que esse desenho, como ele está, ele é insustentável em termos de operação, que é o contrário de Curitiba, que na realidade já previa um eixo estrutural mais denso, apoiado no transporte de massa, sem prejudicar o miolo residencial. E outra coisa que Curitiba inventou lá atrás, inventou maneira de dizer, mas criou como conceito, foi o uso vicinal, que a gente imaginava que uma pequena padaria, armarinho, confeitaria, ou hortifruti, coisa parecida, de 100 metros quadrados, espalhado pela cidade inteira, não faz mal a ninguém e ajuda ao habitante que está morando ali do lado. É uma sensação de apoio da vizinhança que não gera tráfego, porque a pessoa provavelmente vai a pé, está do teu lado, ali do lado, ou de repente é o térreo de um prédio, enfim. Isso criado lá atrás, na primeira lei grande de zoneamento, que foi 75, essa coisa do uso vicinal para 100 metros quadrados foi atropelado por outras legislações, trabalhista, legislação sanitária e tal, onde os 100 metros quadrados ficaram muito pequenos. Então, teve que aumentar isso aí, porque tinha que ter banheiro masculino, banheiro feminino, depósito, não sei o quê. Não tem 100 metros quadrados de venda, é insustentável. Então, fazendo a pesquisa, a gente viu no próprio trabalho da prefeitura que praticamente 2/3 dos negócios, dos pequenos negócios da cidade, ocupam até 200 metros quadrados. Então, a legislação fez isso. Ela começou a fazer ajustes baseados em números, em evidências ou em propostas,
de modo a poder passar de 100 para 200, sem problema nenhum, que regulariza um monte de situações e ainda permite chegar a 400 metros quadrados, porque nós fizemos pesquisas em vários tipos de uso pela cidade inteira e vimos que 400 é perfeitamente adequado em ambientes residenciais. E como agora, na pandemia, a gente viu que, muito mais por sorte que por juízo, essa coisa é o que já deveria ter sido feito em outros lugares, não é? Porque agora tem a revalorização do bairro, a criação, o ambiente menor, a importância do pequeno. Curitiba, quando fez isso, se inspirou num trabalho de um economista, Schumpeter, que dizia o famoso small is beautiful, não é? O pequeno é mais importante e gera mais emprego, gera mais tributo, está melhor distribuído e não prejudica o ambiente residencial. Então, o plano diretor previa exatamente isso. Áreas de muita mistura, muita densidade, específicas, onde tem o transporte de massa, e protege o miolo de zonas residenciais, que representa praticamente 80% da cidade. Então, a família ou a pessoa que quer morar no meio da muvuca, tem onde? Vai lá e tem. Sai de casa, tem tudo em volta. Tudo bem, vai ter barulho, tá? Resolve com vidro duplo, mas está lá do lado. E quem quer paz e tranquilidade, nada do seu lado, a não ser um pequeno negocinho, fica no meio de uma zona residencial. Então, como eu falei, o plano diretor da cidade e a lei de zonamento prevê uma situação em que praticamente em Curitiba pode qualquer coisa, talvez não tenha espaço para uma aciaria, uma siderúrgica, por exemplo, mas enfim, se precisar ter, a gente vai encontrar um, mas tem espaço para qualquer tipo de uso, porém não qualquer coisa em qualquer lugar, porque aí você tira a qualidade do bem-estar da cidade de outros que já estão ali. Legal, sabe que pegando essa tua resposta, eu vou entrar na segunda pergunta aqui, e que é uma pergunta que eu particularmente acho muito legal, porque a gente no Brasil aqui a gente tem um problema muito sério de falta de referência ou de, eu não sei, talvez às vezes como é que fala, síndrome de colônia, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem uma rejeição muito grande com o tal do uso misto, né? Aí a gente vai para Barcelona, a gente esquece que a cidade inteira é uso misto. A gente vai para Paris, a gente vê isso. Em Nova York é assim. Enfim, praticamente todas as cidades que tiveram boom econômico conseguiram colocar harmonicamente um índio de cada tribo habitando em lugares próximos, né? E agora essa nova lei do zoneamento, Curitiba já tem esse histórico, né? Com as canaletas, né? Os planos massas que o empreendedor é estimulado a construir serviços, comércios, etc., no mesmo projeto que ele está fazendo residencial. Infelizmente aqui, eu acho que a gente ainda teve um problema, porque o empreendedor, né? Aí eu faço uma autocrítica aqui para o meu negócio e para os meus colegas, a gente nunca conseguiu pensar holisticamente, né, no projeto como um todo. Então, você vai fazer uma torre de apartamentos, daí você tem o plano massa, ganha aquilo de bônus, mas você ganha faz qualquer coisa como é bônus. O cara não se preocupou em botar um super serviço embaixo, alguma coisa que conversasse com esse público. E aí, lógico, né, quando você faz a coisa meio mal pensada, qualquer coisa é vitória. Então, aí o cara faz um super projeto em cima, embaixo fica uma pastelaria, alguma coisa que não conversa, né, com o público que ele que ele botou o projeto imobiliário em cima. Mas a nova lei de zoneamento aqui, ela é muito parecida com a versão antiga, ela estimula ainda mais, né, o crescimento da cidade, estimulando o uso habitacional, comercial, serviços, industrial ou misto em diferentes regiões, né? Você pode comentar sobre essa nova legislação e quais são os desafios dessa implementação? Tá. Você falou certo. O importante é evitar as cidades com zoneamento de uso exclusivo. Isso já são 3 marcos globais importantes que a gente tentou incorporar. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que é uma lei, um decreto legislativo do Senado que obriga a incorporação desse conceito em todos os processos de desenvolvimento. As cidades estão se ajustando a isso, mas Curitiba já vinha fazendo desde os anos 70, não é novidade.
Segundo, a ação para a mudança climática, que é o Acordo de Paris, em que, digamos, é preciso pensar que, apesar de algumas pessoas acharem que não há nenhuma mudança climática, que isso é balela, essas pessoas não estão olhando, não estão pondo o nariz para fora da janela, que não estão vendo que hoje, por exemplo, no Curitibano estamos chegando quase a 30 graus, e que em fevereiro tem chuvas torrenciais, que de repente tem um vento terrível, enfim. Todas essas novidades vão acontecer, estão acontecendo, e o zoneamento sozinho não consegue parar isso. A gente tem coisas que tem que adaptar, tem coisas que tem que mitigar, e tem coisas que tem que simplesmente se acomodar, aceitar e rezar para não ser pior. Mas, enfim, algumas coisas dá para ajeitar. Nesse caso do uso misto que você falou, é o caso da nova agenda urbana, que é o que foi acordado na terceira conferência Habitat, que foi em Quito, em 2016, que defendia justamente que as revisões do planejamento deveriam incluir zonas de usos mais mistos, ou mistura de usos adequados, é claro, né? Mistura de classes sociais, misturas de espaços públicos e privados, boa qualidade do espaço público, densidades que fossem custo-eficientes para o serviço público poder ser, serviço público, eu digo equipamento, infraestrutura, ser compartilhado pelas pessoas, porque uma densidade muito baixa vai ter um custo alto, porque tem poucas pessoas para dividir esse custo. Uma densidade muito alta é invivível, as pessoas se atropelam na rua. Então, qual é o meio termo adequado? Não sei, mas a gente vai tentar, por ensaio e erro, alguns, e ver como é que funciona numa estrutural, na zona central, numa ZR4 e por aí vai. Nesse caso da revisão, o que a gente percebeu foi que na zona central de Curitiba havia uma tendência a mais pessoas quererem morar lá. Infelizmente, não deu para fazer uma pesquisa muito mais detalhada sobre isso, mas a própria, os meios de comunicação fizeram algumas consultas ao longo do processo de zoneamento, de discussão, e a gente percebeu que muita gente gostaria de morar no centro, mas é uma área cara, é uma área difícil, não tem como fazer habitação popular de mercado ali, apesar de que alguns empreendimentos, eu tenho acompanhado todos os lançamentos, conseguem ter unidades habitacionais de 150, 160 mil reais, em plena zona central, por exemplo. Então, está atraindo um outro público para essa área. Eu não sei, aí como você, como empreendedor, eu tenho a impressão de que algumas pessoas tratam de, digamos, ganhar a loteria da vida em um empreendimento, enquanto alguns outros acreditam num processo de 10, 15 anos, por exemplo. Mas aí depende do mercado. E essa é a minha resposta para a tua pergunta, por exemplo, do uso misto, né? Não é que o empreendedor não consiga fazer. Eu acho que você está sendo muito severo com você ao fazer essa autocrítica. O problema é que, se vocês fizerem, será que alguém vai querer comprar? Porque o problema todo é esse. Será que tem demanda para isso? Ou a gente tem que educar essa demanda? Eu me lembro de uma discussão, no caso da Nova Curitiba, eu tive que ir a vários prédios da Nova Curitiba, porque alguns moradores que foram ao IPUC perguntar por que a gente não deixava fazer comércio na via rápida. Eu expliquei por quê. O comércio na via rápida atropela o conceito da rapidez. Você vai parar toda hora para comprar, não tem mais fluxo de tráfego. Aí eu perguntava, por que não pode ter no centro? Eles ficaram com uma cara dúvida, mas aonde no centro, na via central? Eu falei, por que no térreo do seu prédio não tem uma frutaria, por exemplo, ou uma lavanderia, ou uma farmácia, sei lá, alguma coisa assim? Aí eles disseram assim, não sei, nunca ninguém perguntou para nós por que isso. Eu falei, mas você aceitaria morar num prédio onde o térreo fosse um uso comercial? Aí o que me chamou a atenção é que alguns disseram assim, aceitaria desde que eu soubesse antes que o uso comercial ia ter. É isso mesmo. O problema todo. Então, na hora da constituição do condomínio, se o condomínio disser, nós vamos ter um uso comercial aqui e vai fazer parte do condomínio definir qual é o uso que vai ter. Então, vai ser uma área de uso comum, que o condomínio vai alugar, por exemplo, vai diminuir a taxa de condomínio e, com isso, vai ter controle sobre o tipo de uso, porque vai prestar serviços ao condomínio. É claro que é aberto para todo mundo, mas não pode prejudicar o propósito das pessoas que moram em cima, por exemplo. Então, é lógico que ninguém quer morar em cima de uma boate. Mas por que não pode morar em cima de um hortifruti, ou de uma lavanderia, ou de uma farmácia, ou de uma padaria, por exemplo? Então, eu tenho a impressão que o que falta é juntar essas duas pontas de oferta e demanda dentro de um projeto que discuta essas coisas e ofereça as alternativas para a clientela. A gente percebeu que o curitibano em geral, estou falando em termos médios, há exceções, é claro, mas de modo geral, o curitibano é classista. Ele não admite fazer muita mudança com pessoas de outra faixa de renda ali do lado.
o plano diretor diz que a gente é obrigado a fazer isso, tem que estimular e providenciar isso. Mas não adianta também propor uma lei que pode ser juridicamente correta, socialmente justa, porém completamente inócua em termos empresariais. É bobagem. Então vamos tentar ajustar o entendimento do mercado, educar a demanda, fazer campanhas para a população, de modo que essas inovações da legislação, que foram muito bem pensadas no plano diretor, na hora de serem adotadas, possam ser adotadas e ser implementadas de modo correto. Porque senão você acaba dando um tiro no pé, não faz o que tem que fazer, acaba gerando uma controvérsia enorme sobre a proposta, e isso não leva a nada, não leva ninguém a ganhar com isso. Não é? Então, esse é um elemento que ainda está pendente como desafio. Como organizar uma campanha para a população entender que é bom ter um uso habitacional com incentivos no térreo, por exemplo. Eu, particularmente, meu sonho seria ver umas R4 com prédios de 6 pavimentos, em que o térreo não fosse só salão de festa, salão de condomínio, lobby, mas ter um uso comercial qualquer. E a gente propôs, por exemplo, a discussão de que por que esse uso incentivado não poderia ser não computável, por exemplo, só como prêmio para justamente usar isso. Teve uma discussão enorme, a gente acabou deixando isso para mais adiante, para uma próxima peça legislativa, para as pessoas terem tempo de amadurecer a ideia e decantar para que essa coisa aconteça. Mas, enquanto isso, tem que fazer com que a cidade funcione. Então, no centro, por exemplo, a proposta da legislação foi diminuir o potencial construtivo dos usos que a gente não quer, de modo a destacar o uso habitacional e conceder outros incentivos para o uso habitacional para tentar reequilibrar. Porque hoje nós temos um centro, apesar de muitas pessoas irem morar lá, nós gostaríamos que tivesse mais pessoas morando lá. Só que, para isso, também é preciso um esforço do poder público, porque é preciso que os ambientes do centro sejam agradáveis, que a praça seja qualificada. Nós temos muito mais idosos morando no centro. Então, você ter uma praça para criança, para idoso, é diferente de uma praça para a população geral. E se você andar pela Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão e tal, você vê que as praças têm um desenho universal, mas elas têm cantos de atratividade. Ela pode ter um desenho muito bom para o conjunto, mas tem um cantinho apropriado para a criança, e geralmente vai a criança com o avô, porque o pai e a mãe estão trabalhando. Então, tem uma coisa que combina essas duas faixas etárias. Depois tem mais verdes, por exemplo. Então, o IPUC já está pensando nisso, em uma forma de valorizar, requalificar as nossas praças e espaços públicos, até em função da pandemia, por exemplo, não é? Porque já ficou comprovado que nós precisamos ter outros espaços públicos mais adequados, justamente porque o problema não é a densidade, é a aglomeração. Mas se as pessoas puderem sair das suas áreas de domicílio, enfim, áreas privadas de vivência, e trabalhar ou conviver em áreas mais arejadas, ensolaradas, etc., vai ser muito bom. O que me leva a outra discussão, que é a discussão que vai impactar em vocês, que seria quais os estímulos que a gente tem que dar no Código de Edificações para que o setor privado proponha soluções habitacionais onde o home office não seja um acidente numa sala qualquer, mas seja pensado para ter um home office, para ter uma área de recreação infantil, para ter sacadas que depois não fechem para virar churrasqueira, mas que tenha áreas arejadas, que tenha áreas mais ensolaradas, espaços mais ventilados. Então, essas coisas, de repente, poderiam acontecer sem que fossem computadas como área computável para efeitos de coeficiente. Enfim, estão pululando um monte de ideias em função da pandemia que vão realmente impactar na regulamentação e na revisão de vários outros elementos, tanto do zoneamento, quanto do plano diretor, quanto das outorgas. E eu tenho a impressão que tudo isso é uma conversa. O Curitiba não tem que ser a vanguarda daqui para frente em tudo. Às vezes a gente tem a mania de querer ser o primeiro a fazer as coisas. Lá no século passado, Curitiba foi a vanguarda de muita coisa, levou pedrada de quanto era jeito, porque era novidade, não sei se vai dar certo e tal. No final, deu certo. As outras cidades, digamos, que se inspiraram no que aconteceu aqui, foram indo para frente. E o que eu percebi na ONU é que, nos 17 anos que eu estive lá, fui vendo que as cidades foram se inspirando em Curitiba e não copiando, mas adaptando os seus problemas às soluções de Curitiba, e, de repente, algumas delas passaram à frente de Curitiba em termos de vanguardismo e opinião e inovação e tudo isso, e nós ficamos um pouquinho para trás. Então, está na hora da gente retomar essa discussão, e eu acho que Curitiba não tem que ser a vanguarda do mundo, não precisa ser isso. Eu digo simplisticamente assim,
a gente não precisa ser a primeira a fazer as coisas, mas tem que ser a melhor fazendo isso. Sem dúvida. Eu tenho uma situação, porque até meu pai aqui logou agora aqui, e o que acontece é que ele já fez um monte de projeto aqui na cidade, e tem um dos projetos que ele fez aqui, que é um dos mais bem-sucedidos, tanto economicamente quanto em termos de urbanismo e qualidade de usos, que é um projeto ali no Centro Cívico que chama Neo Superquadro. Conheço. Esse é um projeto que ele abriu uma praça para a cidade, né? E o que eu queria colocar aqui, ele é um projeto de uso misto, né? Então ele funciona absolutamente 24 horas, porque ou tem gente morando, ou tem gente trabalhando, ou tem gente andando nas lojas ali e tal, circulando, etc. Isso é uma coisa que acontece muito no exterior, né? Que a gente vai, por exemplo, para qualquer grande cidade, você não vê muro. Esse ponto que eu quero chegar é dos muros, né? Será que não... Aqui no Brasil, né, a gente se fecha em clusters, põe cerca elétrica, muro, falta só botar o exército na porta para dizer que está mais seguro. E, na verdade, isso é uma falsa sensação de segurança. Inclusive, eu acho que vem aí, como você falou, né, de uma cultura completamente classista do brasileiro, que não quer se misturar. Mas, será que não chegou a hora da gente estimular projetos sem muros? E quando fala em estimular, entregar para o empreendedor algum incentivo para que ele realmente não faça de um terreno de 10 mil metros quadrados privilégio de 100 famílias e passe a fazer privilégio de 2 milhões de habitantes, por exemplo? Existe, a lei de zonamento cria o conceito do plano regional, que é justamente, o nome regional é estranho, eu chamaria de projeto parcial, quer dizer, pegar 20 mil metros quadrados de área em qualquer lugar dessas zonas de interesse de desenvolvimento ou redesenvolvimento e propor uma combinação de usos em que tenha, claro, dependendo da zona, pode ser mais habitacional e algo comercial, ou mais comercial com algo habitacional, porém com parâmetros ambientais, com espaços abertos, com ventilação, com insolação, etc., e com algumas outras vantagens, especialmente no caso do Vale do Pinhão, por exemplo, que parece que é uma área com caveira de burro dentro de Curitiba, porque nada acontece ali, é difícil fazer, a não ser, de vez em quando aparece algum empresário não daqui, mas que quer criar uma coisa completamente louca ali, por qualquer razão, quando, na realidade, a nossa proposta é que seja uma área de experimentação, de inovação, mas que são grandes terrenos. Então, aquela área toda do Vale da Zona de Uso Misto do Vale do Pinhão se adequa exatamente ao que você acaba de dizer, porque tem quadras inteiras que onde tinha uma antiga indústria. Lembre-se que aquela área foi do primeiro distrito industrial de Curitiba, nos anos 60, depois do Porto Seco, próximo da rodoviária, da ferroviária, etc., e, de repente, ficou deteriorada, abandonada. É difícil alguém dizer gostaria muito de morar ali. Existem 2 projetos grandes, e o Frederico conhece um deles, de habitação como umas R4, prédio de 6 pavimentos, e o meu sentimento é que, enquanto não houver densidade de pessoas morando ali, e tem que ser um pacote, de jeito, não é um prédio só, é uma área grande com habitação, vai ser difícil retomar a revitalização da área, porque vai precisar ter gente. E, nesse caso, não é a oferta que vem antes, é a demanda que vem. Então, é preciso ter gente morando para daí criar uma demanda para a demanda chegar. É diferente do transporte de massa, onde você faz a oferta, que daí vai gerar a demanda porque as pessoas têm o ônibus na frente. Então, nesse caso, não é assim. E a ideia do plano regional é essa, de ter bases mínimas de atendimento, mas que o projeto possa oferecer uma alteração, reforma de parâmetros ou proposta que, primeiro, seja alinhado com o propósito básico do plano diretor, não só em termos de desenho, como em termos de políticas de desenvolvimento social, econômico, urbanístico, etc. E, segundo, que seja inovador, que possa permitir alguma coisa diferente ali do lado, porque, veja bem, do jeito como vai o nosso crescimento demográfico tão pequeno, se a gente distribuir esse crescimento pela cidade inteira, vai ser uma casinha em cada bairro nos próximos 10 anos. Não existe isso. Então, nós não vamos criar um impacto de modo a mudar ou melhorar a configuração da cidade. Por outro lado, existem muitos vazios urbanos na cidade.
Se pegar um ônibus de Santa Cândida ao Pinheirinho, pelo menos no trecho de Santa Cândida ao Cabral, você vai ver quadras e quadras e quadras vazias, numa área que tem toda a infraestrutura do mundo. Então, é preciso ter um outro instrumento, e a gente vai acabar chegando lá em alguma hora, se não esse ano, em alguns anos a vir, de forçar a entrada desse terreno no mercado imobiliário. Há instrumentos para isso no Estatuto da Cidade. Curitiba ainda não os adotou de modo eficiente, mas é preciso adotar, porque se, por um lado, o empreendedor não pode ficar refém do preço de venda do vendedor, o vendedor também não pode ser o dono da história e pedir um preço absurdo para esses terrenos. E vai ser preciso que ele pague, digamos assim, uma multa pela função social da cidade que não está sendo cumprida. E essa multa é o IPTU progressivo no tempo. Então, se não acontecer dentro dos parâmetros do plano diretor, a pessoa quer ser recalcitrante nisso, tudo bem, vai doer no bolso, mas é o máximo que a gente pode fazer. Enfim, existe uma combinação de instrumentos que está sendo ajustada nessa revisão do zoneamento para que seja mais fácil para o empreendedor utilizar melhor os espaços vazios. O único desafio pendente, e é muito sério, não sei como resolver isso de fato, é como a gente resgatar a habitação de interesse social dentro das áreas já urbanizadas da cidade. Porque fazer projeto da Adequare lá no final da cidade industrial, na Ponta de Colombo, isso é muito fácil. Agora, como é que a gente pode usar, por exemplo, uma área ainda vazia no Boqueirão ou no Cajuru, ou, quem sabe, no Abranches, enfim, mas dentro de uma área, dentro da cidade, né, área já equipada, para ter empreendimentos da Coab. Essa legislação já diz que é permitido fazer isso, quem fizer parceria com a Coab tem a outorga sem custo, ou seja, aumenta o coeficiente sem precisar comprar, é grátis, desde que atenda a fila da Coab. Eu espero que algum empreendedor se anime a fazer isso, de uma forma que seja compatível com o desenvolvimento da cidade, com o custo do terreno e com a capacidade de pagamento da fila da Coab. Mas, enfim, são vários elementos que estão sendo tentados ou testados por aí, e eu acredito que tem muitas coisas ainda a serem discutidas na regulamentação. Mas nós vamos por bom caminho, porque existem empreendedores, talvez menos tradicionais, como talvez seja o seu caso, que estão interessados em outro tipo de solução habitacional, outro tipo de solução urbanística, de criar, como você falou, esse elemento, o empreendimento neo no centro cívico, que nos fez adaptar alguns incentivos para dizer não vai ser computável, não vai ser, enfim, complicado, é interessante ter pracinha interna, áreas de lazer interno e tal. Agora, daí a você passar ao empreendimento sem muro, eu acho que vai ser preciso fazer uma grande campanha na cabeça do curitibano. Não é um problema de legislação, é um problema de aceitação do mercado. É referência, né? As pessoas precisam de referências, né? Porque quando vão para fora, acham o máximo, né? Mas aqui parece que, não sei, a coisa não funciona. Mas aí é um trabalho de evangelizar, a gente aqui está acostumado a ficar batendo, dando murro em ponta de faca, uma hora dá certo. Bom, até quais são esses eixos que você comentou dessas grandes áreas? Você falou da região do Vale do Pinhão. Tem alguma outra fora ali que tem esse interesse por parte do zoneamento? Não, veja bem, não adianta fazer muitas variações, porque também não tem sentido, num ambiente de pouco crescimento, no caso demográfico, você fazer as zonas competirem umas com as outras. Porque se a gente fomentasse a concorrência, não vai ter nada em nenhuma delas. Então, a ideia é justamente priorizar. Quer dizer, dentro dos próximos anos, a ideia é priorizar algumas, tentar completar essas zonas, e depois, na revisão do zoneamento do plano diretor de 2024 ou 2025, elege outras. E assim a gente vai, pouco a pouco, completando, digamos, a cidade de Curitiba, sem fazer grandes expansões. Mas abrir para todos ao mesmo tempo, não está. Quem tem 10 prioridades não tem nenhuma. Então, a legislação prevê 2 ou 3 prioridades, onde a compra da outorga tem incentivos, por exemplo, tem descontos grandes, justamente para tentar conseguir o uso adequado para reequilibrar uma região. Então, na zona central, onde falta habitação, tem mais coeficiente para habitação e ainda tem outorga barata para habitação, mas não tem outorga para uso não habitacional. Na ponta da estrutural, entre o Cabral e Santa Cândida, no norte, ou entre Pinheirinho e o Portão, no sul, também.
A ideia é ter mais geração de emprego. Então, não tem incentivo para o uso habitacional dentro da canaleta. Tem para habitação, para o uso não habitacional. Então, ele tem mais coeficiente e tem uma outorga também mais barata nessas situações. A ZR4, que está do lado dessas áreas, é preciso que seja a zona residencial. Então, ela tem um uso mais intensivo para habitação e tem uma outorga mais barata, porém, a nossa ideia é que o térreo desses prédios possa ser não habitacional. Não necessariamente, quando ele diz não habitacional, não quer dizer que seja boate, não é isso. Mas, como eu falei, nada impede de ter um armarinho, um hortifruti, uma lavanderia, uma padaria, sei lá, alguma coisa que seja de atendimento imediato à redondeza, por exemplo. E sendo pequeno, e quando eu digo pequeno, me refiro até 400 metros quadrados, ele vai ter clientela, porque a ZR4 é uma zona meio densa. Então, esse é um outro problema. Se você colocar um uso que atrai muita demanda numa zona de baixa densidade, como era a filosofia do centro comercial, do shopping center lá nos anos 60, era a filosofia do carro. Porque você só vai conseguir densidade se a pessoa chegar até lá. E para ir até lá tem que usar carro, que é longe. Então, a ideia é ter essas coisas alinhadas ao longo do transporte de massa. Veja que no caso de Curitiba, a maioria dos shoppings está dentro da estrutural. É perfeitamente correto, é absolutamente correto. Os empreendedores entenderam exatamente a lógica da cidade. Então, você tem o shopping Curitiba, tem o Miller e tantos outros, Total, Paládio, etc., dentro do setor estrutural, atendido pelo seu transporte de massa. Isso não quer dizer que as pessoas vão lá de ônibus, mas muitos vão de ônibus e circulam por ali. Então, do ponto de vista de desenho da cidade, nós não temos uma empada, uma coisa imensa, solta no meio do mundo, como acontece em outros lugares. Elas estão conversando umas com as outras, mas dentro de um eixo em que todas elas podem conversar sem problema. E isso não interfere na qualidade do ambiente habitacional que está do lado. Quer dizer, quem mora a 3 quadras do Shopping Paládio, na Avenida Santa Bernadette, por exemplo, continua tendo a sua vidinha tranquila de bairro, talvez menos interessante ou mais carente ou mais precário que em outros bairros, mas ele não está sendo impactado pela proximidade do Paládio, por exemplo, embora esteja perto dele. Então, ninguém quer morar de um lado de um uso inconveniente, mas ele precisa existir na cidade. Então, o zoneamento trata de entender essa lógica e alinhar esses usos inconvenientes ou menos convenientes, de modo que eles se atrapalhem entre si, mas não perturbem a qualidade do uso habitacional lá na frente. E pensando aqui nessa questão de sustentabilidade, áreas verdes, etc., até indo mais longe do que isso, pensando em produção de alimentos dentro dos centros urbanos, esse é um tema aí que tem sido bastante colocado em fóruns, debates sobre o futuro, sobre a produção alimentar, sobre deslocamento, sobre alimentos mais frescos, né? Como é que eu boto na mesa de uma família que mora no centro um alface recém-colhido? Como é que essa interação funciona? Existe alguma vantagem do ponto de vista da nova lei de urbanismo para, por exemplo, hortas urbanas ou projetos que incluam fachadas sustentáveis ou com jardins maiores do que o habitual, etc. Existe alguma vantagem ou isso não foi debatido ou colocado em questão? Em relação à horta, não, porque aí tem... Fazendas urbanas, essas coisas assim. Em relação à horta, não tem. A gente tem, quer dizer, nada impede que uma pessoa tenha horta. Eu gostaria de ter incluído, por exemplo, tetos verdes, jardim suspenso, coisas assim. Acredito que esse vai ser um tema a ser discutido na próxima peça legislativa, né, que seria de incentivos construtivos de modo geral e vantagens, e que agora vai vir em melhor hora, porque vai recolher todas essas características derivadas das lições da pandemia, por exemplo. Então, acredito que vai ter uma aceitação diferente do que se tivesse acontecido 2 anos atrás, por exemplo. Tá? Mas, voltando ao tema da horta urbana, nada impede que, num condomínio, condomínio horizontal, especialmente, de casa ou de pequenos prédios, alguém tenha a sua hortinha, ou que, de repente, mesmo num prédio, enfim, prédio, não é? Na Nova Curitiba ou em qualquer outro lugar, o condomínio tenha uma horta em algum lugar. Eu conheço casos em São Paulo em que o teto do prédio, por exemplo, é uma horta em hidropônica ou em caixas, etc., que tem a vantagem, inclusive, de diminuir a temperatura do último andar, porque o sol bate ali, atende todo mundo e tem uma certa
proteção, digamos assim, para a mudança de temperatura. Enfim, são muitas coisas que estão acontecendo, a energia sustentável, todo o tema do C40 e da mudança climática está levando a que alguns projetos busquem uma energia mais sustentável, ou menos consumo de energia, mais proximidade dessa, digamos, segurança alimentar, porque, na realidade, o tema básico da segurança alimentar é o seguinte, ou você come o que você produz, ou você produz o que você come, um dos dois. Porque se você vai depender de coisas que vão chegar de navio lá do outro lado do mundo e depois do porto até a sua casa com trem, etc., a logística vai ser um desastre. Então, vai ser preciso retomar essa discussão e, para isso, as nossas zonas ER2, por exemplo, elas permitem perfeitamente que existam corredores de alimento, por exemplo, ou outras coisas vinculadas à horta urbana, que talvez possam merecer uma tipologia diferente de zoneamento numa próxima revisão, ou até agora mesmo como um ajuste na legislação, se isso for do interesse, não é? Existem muitos produtores orgânicos e produtores de hortifruti em Curitiba e na periferia imediata, que ficaram muito impactados com essa história da pandemia, porque não conseguem vender os produtos. Então, veja, a pandemia também deslocou o tema da produção para o tema da intermediação, do delivery. Quer dizer, a gente teve, por um lado, um esforço muito grande de empreendedorismo, as pessoas passaram a empreender coisas que não faziam antes, por exemplo, especialmente o pequeno negócio, mas, ao mesmo tempo, teve uma quantidade imensa de motocicletas, porque o delivery mudou. A entrega passou a ser do pequeno galpão, do atendimento direto de alguns produtores para alguns consumidores, ou por bairro ou por setor da cidade, não importa. Mas toda essa mudança ainda está efervescente. Vai ser preciso deixar, digamos, assentar um pouco essa poeira e ver quais são os elementos que merecem um tratamento diferenciado na legislação, seja de zonamento, seja de outorga, seja tributário ou qualquer outro maior, por exemplo. Todas essas coisas dependem de outros envolvimentos. Por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas aí no chat falar de incentivo fiscal, de aprovação de projeto, etc. Tudo bem, tudo isso pode ser discutido, mas isso não é zoneamento, né? Isso não é outorga. São outros instrumentos municipais de gestão da cidade como um todo e que estão sendo discutidos, sim, também. Porém, vai ser preciso entender o seguinte, não se pode dar incentivo para tudo, porque, afinal de contas, onde é que fica a responsabilidade municipal se começar a fazer subsídio a tudo, cada coisa, e incentivo no sentido de diminuir o custo fiscal? A lição do C40, na mudança climática, é que nós vamos ter que nos acomodar às obrigatoriedades ambientais. O respeito ambiental vai passar a ser uma regra e não um privilégio. Não pode ser assim, quem fizer isso vai ter incentivo. Não, minha posição tem que fazer porque é preciso que seja feito e não vai ter incentivo nenhum. Vai ter o contrário, vai ter multa ou punição para quem não fizer. É diferente. A gente não pode ficar pensando que, tudo bem, alguém que recolhe a água da chuva vai ser muito bom, vai ter incentivo. Não, tem que recolher mesmo, porque senão vai inundar a cidade. E isso é muito grave. E a cidade inteira paga por esse, digamos, capricho de alguém. Então, algumas coisas vão mudar em termos de obrigatoriedade, porque a sociedade como um todo vai ter que assumir um risco que é um risco que não é inerente ao governo, é do mundo, da mudança climática em geral. Ninguém provocou isso isoladamente, mas todos sofreremos essa coisa igualmente, não é? Sem dúvida, né? E o nome disso é progresso, né? A gente tem que andar para frente, não dá para, como você falou, né? Ser privilégio de alguns, ser privilégio de alguns, ter reuso de água de chuvas ou menor consumo de energia, porque tem o projeto é autogerador, etc. Isso tem que virar regra, não dá para ser exceção, né, dos mais privilegiados ou das pessoas que pensaram nisso. Tem uma pergunta aqui para da Mari Lucy que ela fez, que é uma pergunta meio cabeluda, mas eu compartilho um pouco dessa, que eu sofro bastante com a prefeitura quando a gente vai aprovar projetos. Ela pergunta assim, será que por ser um processo tão burocrático na prefeitura aprovar os projetos não impedem os empresários em investir aqui em Curitiba?
Como é que, deixa eu até reformular assim, como é que a prefeitura está pensando, ou o IPUC está pensando, em criar uma facilidade do ponto de vista de demérito, né? Uma facilidade do ponto de vista de conseguir ter um prazo mais adequado na hora que se protocola um alvará ou uma solicitação de alvará, principalmente para edificações, e a gente conseguir ter uma espera de resposta aí do poder municipal mais adequada do ponto de vista de procedimento, né? Tipo, vai demorar X tempo, então é isso mesmo, etc. E não ficar, às vezes, num ping-pong, assim, que às vezes a gente não demora, as coisas acabam atrasando 1, 2, 3 anos. A pergunta é importante, sim. Infelizmente, não é um tema que eu possa me aventurar a falar, não é um tema do IPUC, ou um tema da Secretaria Municipal de Urbanismo. O edificações está em processo de revisão também, assim como outros procedimentos. Agora, é importante entender o seguinte, de vez em quando passam pelo IPUC alguns desses processos de edificação e a gente vê duas situações. Quando o investidor é daqui, é mais fácil porque a pessoa está acostumada à cultura de Curitiba, por exemplo. Mas hoje, grandes empreendimentos acabam tendo investidores de fora. Nós já tivemos atendendo investidor chinês, investidor árabe e outros que chegam aqui e se impressionam, dizem eles, que comparando com outras cidades do Brasil, eles tiveram um atendimento mais efetivo, mais orientador. Olha, por aqui pode, por ali não pode, isso a gente consegue atender, isso aqui a gente não consegue atender. Assim, pão, pão, queijo, queijo, acabou. Diferente de outras cidades, segundo eles de novo, e diz assim, não sei, vamos ver, tenta, nananã, nananã. Quer dizer, o atendimento, inclusive, é mais assertivo. Agora, existem obrigações legais que precisam ser atendidas. Por exemplo, eu adoraria, e tenho certeza que muitos dos meus colegas adorariam fazer, como em outros países da América Latina, e cito aqui o caso da Colômbia, por exemplo, que é assim, existe um curador urbano, um conjunto de pessoas que faz um concurso para fazer a revisão dos projetos. Então, essa pessoa faz a revisão do projeto, se responsabiliza pela revisão do projeto e só avisa a prefeitura assim, este projeto está em condições de ser aprovado. Aí assina o curador, assina o responsável técnico, dizendo que ele cumpre todas as leis, assina o proprietário, e se por acaso depois, numa revisão amostral da prefeitura lá adiante, foi encontrado algum erro, claro, depois de fazer isso, a prefeitura lança o alvará. É uma coisa que pode durar uma semana, 10 dias, normalmente não passa disso. Mas se lá adiante, numa revisão, for encontrado um erro cabeludo, digamos assim, um erro complicado, o curador vai preso e o empreendedor e o proprietário pagam uma multa astronômica. Então, o que acontece? Com isso, você valoriza a responsabilidade de quem faz certo, da boa-fé. Em vez de considerar todo mundo bandido, e daí você vai até o último detalhe para tentar, para ter certeza de que depois nem justiça, nem Ministério Público, nem ninguém vai dizer, mas você assinou aquela coisa ali que não deveria ser assim. Então, nós ainda temos um critério, uma mania de judicialização e de discussão, quando, na realidade, uma conversa prévia é muito mais efetiva, por exemplo. Tá? Agora, na medida em que a gente conseguir juntar responsabilidade com eficiência, o prazo pode ser mais curto. Já existem outras coisas que não precisam de alvará, o licenciamento é automático, o uso é permitido sem problema. Então, já houve um avanço bastante grande nisso. Agora, determinados projetos, especialmente esses que você falou, que são usos combinados, prédios com algumas inovações tecnológicas, por exemplo, nem a Prefeitura de Curitiba, nem outras estão, não é que elas estejam tecnicamente preparadas, elas não estão juridicamente aparamentadas para ter o amparo legal para dizer isso pode, isso não pode. Porque muitos códigos de edificações vêm lá dos anos 70, 80 e, por exemplo, não prevêem coisas que hoje já são fáceis de fazer. Eu acredito que esse é um passo a ser dado o mais próximo possível, o mais breve possível, no sentido dessa modernização dos instrumentais que permitem que esse setor da economia, né, o empreendedor imobiliário, possa ser mais rápido, mais efetivo e melhor atendido. Você deu uma... É bem isso mesmo, né? Que eu acho que a prefeitura, ela com a boa fé, lógico, de
evitar que o empreendedor haja de má fé, ela vai cerceando as coisas, assim como um pai, quando quer criar um filho, ele prende o cara, fica de castigo aqui, você não vai poder sair aqui, então ele vai moldando as coisas, e como você falou, né, justamente para não haver um projeto que o cara vai tirar uma bitsy lá e ele está completamente diferente do que foi convencionado no Alvará, e acho que isso talvez seja uma cultura dos últimos 50 anos, né? Eu acho que agora, como você se deu bem, você citou bem, talvez esteja na hora de inverter e colocar todo o ônus todo o ônus de fazer o errado, né, no colo do responsável técnico, do proprietário e da pessoa aí do poder público que autorizou acontecer isso, para que ele pague pague a pena devida sobre atitudes incorretas aí que possam ter sido feitas na hora de, como você falou, esse curador aprovar pelo menos o início desse projeto. Me parece que a prefeitura está andando nessa linha, né? Pelo que eu entendi. Sim, o pessoal, os colegas do urbanismo estão pensando nisso eternamente. A gente tem conversas, se não semanais, pelo menos quinzenais, para ver como é que a gente pode acelerar alguns processos, automatizar outros e dar um atendimento mais imediato. Agora, é claro, há alguns projetos que, pela sua complexidade, pela sua diversidade ou inovação, não encontram ainda amparo legal na legislação de código de edificações. E aí, como é que fica a proteção do colega que vai aprovar se ele não tem uma lei ou um decreto que diga pode fazer? Cai num limbo. Então, quem é que resolve o limbo? Como é que essa coisa que cai no limbo acaba virando regra? Quer dizer, existe um tema jurídico da maior importância, porque senão a pessoa vai acabar sendo processada mesmo por todo mundo. Tem o Ministério Público Estadual, Federal, nunca se sabe, né? Bom, eu tinha uma pergunta final aqui sobre a pandemia, o impacto dela no urbanismo e no planejamento urbano, mas eu acho que você já meio que respondeu ela aí nessas últimas considerações. Você quer falar alguma coisa mais sobre esse tema? Posso, Alfredo? É só digamos, pela importância do tema, né? A pandemia, primeiro, ela nos chamou a atenção para a importância da pessoa. Quer dizer, não é só um número abstrato. É um ser humano que tem necessidades individuais e coletivas específicas. Então, vai ser preciso atender essa demanda. O empreendedorismo foi outra característica. As pessoas que perderam emprego tiveram que se virar. Então, faz comida em casa e vende, faz artesanato, vai na feira, troca, não tem mais venda, tem escambo. Eu troco o meu planinho bordado pela tua toalhinha feita lá e tal. Enfim, tem que dar um jeito, a economia vai girar. O que me surpreendeu nessa história toda é que, conversando com corretores imobiliários, eles disseram que nunca venderam tanto nesse período, por exemplo, agora. Então, é curioso. Aí eu peguei a estatística para ver o que está sendo vendido na realidade. Então, o que acontece? Está sendo vendido um tipo de unidade que é mais ampla, mais arejada, e aquela unidade pequenininha, fechada, chamada compacta, para não dizer que é pequena, né? Essa acabou relegada. E eu vejo um outro tema muito importante para nós, que é o seguinte: do ponto de vista economia, digamos, no sentido amplo da palavra, especialmente a Bolsa de Valores e bancos, etc., nunca tiveram tanto avanço ou tanta ação como tem agora. A Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, anda com índices parecidos aos de setembro, outubro do ano passado, por exemplo. Então, por que uma empresa que tem 10 andares na Faria Lima, em São Paulo, por exemplo, de uma corretora ou banco parecido, vai continuar tendo isso se, de repente, está todo mundo trabalhando em casa, o lucro é o mesmo, a atividade é a mesma, o desenvolvimento é o mesmo e ele não precisa ter esse capital imobilizado? Então, nós vamos viver uma época, eu acho, já estamos vivendo, na realidade, de grandes prédios comerciais que vão ficando abandonados para alugar ou para vender ou coisa parecida. Então, no caso de Curitiba, nós temos muitos prédios na área central que eram prédios residenciais, que o crescimento da área central acabou transformando o residencial em comercial, virou escritório. Por que não agora pensar na reconversão para o residencial desses mesmos prédios, com algum incentivo, se for preciso, de modo a cumprir essa proposta do plano diretor
de ter mais gente morando no centro, por exemplo. Está lá, de qualquer maneira, está disponível. Então, isso nos remete a um outro tema, que é uma coisa que a gente vinha discutindo há muito tempo, o tema das vagas de estacionamento. Eu conheço e vejo, sinto vários casais jovens que não estão preocupados nem em comprar apartamento, nem em ter carro. Eles querem ter serviço. E essa, como economista, eu vejo assim, nós estamos passando de uma economia, de um capitalismo de propriedade, do capitalismo de acúmulo, o capitalismo de ter, possuir, para o capitalismo de ter acesso. É o serviço que está valendo. Então, eu quero morar num lugar que me dê agradabilidade, que seja interessante do lado e que eu pago aluguel, porque quando eu não gostar mais dali e vou para outro canto, eu saio daqui e vou para lá. E se eu comprar um imóvel, eu acabo tendo 25 anos de prestação para pagar para frente. Então, primeiro, essa mobilidade horizontal vai, digamos, demandar um outro tipo de solução. E segundo, a questão de vaga e estacionamento. Há casos de apartamentos em que você tem mais área de garagem que área de quarto. É ridículo. A pessoa compra um imóvel que tem 110 metros quadrados de área privativa num total de 200 de propriedade. Coisa mais maluca. Então, por que a gente não pode pensar numa situação em que o prédio pode ter lá suas unidades habitacionais e suas vagas, mas a pessoa pode escolher, diz assim, eu quero comprar só um apartamento, não quero nenhuma vaga. Aí o outro chega e diz, eu quero comprar um apartamento com 3 vagas. Tudo bem, ninguém vai obrigar a permitir que pessoas de fora comprem as vagas. Tudo bem, mas o empresário vai ficar com esse, digamos, essa batata quente na mão de ter que decidir quantas vagas ele vai oferecer. Então, nós estamos pensando na novidade, digamos assim, de não exigir mais um número mínimo de vagas, mas sim um número máximo de vagas em algumas situações. E quer fazer mais do que isso? Tá, faça, mas compre outorga. Pelo menos alguém ganha com essa voracidade do carro, que é a outorga, por consequência, o Fundo de Habitação Social e, por consequência, a Coab. Então, eu tenho a impressão que a gente vai ter que pensar muitas outras dessas novidades, tentando acomodar a demanda da população, especialmente a de classe média e baixa, não é? Mais vulnerável, com o mercado imobiliário, com os empreendedores e empresários que estão interessados nessa novidade do mercado, por exemplo, imaginando que nós vamos todos, em conjunto, construir uma cidade mais sustentável, igualmente agradável, com bom-estar e tal, mas que não vai acontecer amanhã. Ela vai levar mais uns 10 ou 15 anos para chegar no nível que a gente quer que chegue. A gente... O desenvolvimento urbano é coisa para... Hoje a gente vive uma sociedade completamente ansiosa, né? E o desenvolvimento urbano ele é coisa para quem tem tempo e para quem tem paciência para enxergar. Por isso que eu tiro o chapéu aí pelo teu entusiasmo, né? Porque realmente quem planta coisas pensando em prazos tão longínquos realmente transforma gerações e não simplesmente pensa no dia de amanhã como se ele fosse o último dia do mundo. Que é a minha geração, principalmente, impressionante como as pessoas pensam no curto prazo e prazeres imediatos, etc. E a gente esquece de... as pessoas pensam no ordinário, né, no que traz prazer imediato, e esquecem do extraordinário, que é realmente criar transformações, legados, etc. Pois é, na minha idade, né, você sabe, eu tenho muito mais passado que futuro. Então, eu estou naquela fase de tentar convencer meus jovens colegas a se entusiasmarem com essas coisas e adotarem essas linhas e pesquisarem e se interessarem pelo que acontece fora de Curitiba e outras cidades, tratando de ver o que do mundo sustentável lá fora é aplicável à nossa Curitiba aqui dentro, porque muita coisa pode ser tomada por inspiração e fazer adiante. Nenhum de nós é eterno, eu sei, eu já estou mais no finzinho da minha vida, mas me desespera ver, por exemplo, que os mais jovens não têm essa preocupação, não a todos, mas vários deles, não têm a preocupação do médio ou longo prazo. É um pessoal, às vezes, carreirista, está pensando no sucesso da sua carreira, onde é que eu vou ganhar mais, e não tem um comprometimento, um engajamento com a qualidade do planejamento da cidade. E isso está mudando aos pouquinhos. Eu fico muito contente de ver que alguns dos mais jovens estão realmente assumindo com mais firmeza esse engajamento e esse trabalho da promoção da cidade. Legal. Esses tempos atrás, faz uns 2 anos,
eu conheci conheci o vô de um amigo meu, e o vô dele acho que tinha 90 anos de idade, daí ele chegou em casa e falou, olha, chegou pro neto, comprei um apartamento. Os caras falaram, você tá louco? O que você vai fazer? Você tá com 90 anos. Na planta! Vai demorar 5 anos para ficar pronto, vô. Ele, não tem problema. Tô vivo, tô me sentindo vivo. Então, é esse entusiasmo de fazer as coisas acontecerem, né? Mas legal. Queria te agradecer, Paranhos, pelo nosso papo aqui. Já são 8h15. E queria deixar a tua palavra aí, se você quiser falar alguma coisa mais. Acho que foi super rico. Foi um prazer aí te conhecer melhor. Se alguém tiver alguma dúvida também, ou alguma pergunta, acho que dá para colocar aqui até dá para acho que desmutar o microfone e perguntar, mas eu queria aí em geral pela G7 aí, agradecer aí o teu trabalho, teu trabalho para a cidade e aqui pela nossa live aqui, todo o conteúdo que você nos passou. Muito obrigado, Alfredo. Eu só tenho a agradecer também, porque na verdade você deve ter percebido que eu adoro o que eu faço. Satisfação, sou muito entusiasmado com o trabalho, leio muito, estudo muito, continuo participando de várias redes de cidades pelo mundo inteiro. Os meus 17 anos na ONU me abriram muitas portas de contato com outros planejadores pelo mundo todo. A gente troca muita figurinha e isso eu acho muito importante fazer, quer dizer, transferir esse conhecimento não só para a cidade de Curitiba. E eu não me incomodo muito de compartilhar, pelo contrário, eu gosto de compartilhar não só dentro do ambiente público, mas também com a sociedade civil organizada, o setor produtivo, empreendedores. Eu acho que quanto mais transparente a gente for nas discussões da regra de mercado, tanto mais fácil vai ser a negociação e a conversa em prol de uma cidade que todos nós queremos que seja melhor e continue, pelo menos, seja tão boa quanto é hoje. Muito obrigado, continuo no IPUC. Qualquer dúvida, podem me entrar em contato. Beleza. Obrigado, Paranhos. Boa noite, bom descanso, bom jantar aí para todo mundo que ficou nos assistindo até agora. Certo, obrigado, boa noite. Tchau, tchau. E tirou foto.